Olá, estamos em mais um programa Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus. Você pode acompanhar o programa do Milton Wolff no YouTube, Ribeira Plus TV, e também no Expand canal 6.3. Nós falamos do Vale do Ribeira para o mundo. Eu estou recebendo hoje aqui o meu amigo de muitos dias. Não é muito tempo, são muitos dias, né, Benedito? O meu amigo Benedito Júnior, médico veterinário e de Pariquera-Sul, não é? Que vai contar um pouquinho da sua história para nós hoje aqui, né, Benedito? É isso aí. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado, em primeiro lugar, de ter aceito o convite e de bater um papo conosco aqui, tá bom? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa história, né? É muito legal a gente poder compartilhar isso aí com a população. Exatamente essa a ideia, né, Júnior? Eu queria que você contasse um pouquinho daquele tempo que eu conheci você, e antes, inclusive, né? Porque quando eu conheci você, você tinha, sei lá, acho que uns 8 anos, né? Era criança ainda. Sim, né? sim. Lá no Mumuna. Na região ali. Na região do Mumuna. Ali integram ali a região, Arataca, Capoava do Mumuna, Cavalcante, Pedrões. Então, são vários bairros ali que fazem a região Mumuna, né? Onde foi feito aquele levantamento de terras e tal, e foi documentado tudo aquilo ali. Aquele levantamento de terras feito pelo ITESP, né? Exatamente. Lá atrás ainda era a época da Sudelpa, onde nós trabalhávamos, isso, né? Isso. Eu, meu amigo Arlindo Gomes Miranda, Sérgio Nogueira, o nosso amigo Ayrton Cabral, que já foi para, já não está mais entre nós. Nosso amigo Roberto Villanova também, Tonico Alonso, era um time danado que muito tinha a importante. Sudelpa, né? E nós fazíamos lá parte da assessoria comunitária da Sudelpa e trabalhávamos com formação de associação de agricultores familiares no Vale do Ribeira. Exatamente. E tudo isso você sabia? Eu lembro da época que os meus pais, né, contavam que o Sudelpa, quem abriu a estrada ali, que era só carreador e tal. Então, foi uma época de grande evolução para aquela área ali. Exatamente e isso. Graças a Deus, a nossa família acompanhou muito esse crescimento perto, ali. Né? Bem de perto. Apareceu um bando de louco lá, vamos fazer associação, vamos se organizar. Exatamente. Né, Júnior? Então, a gente vai ganhando confiança de se lançar, né, para novas coisas, para trazer novas conquistas para o lugar. Hoje, aquela área ali, nós temos pessoas morando fora do Brasil. Então, é muito gostoso você saber que o lugar evoluiu, desenvolveu. Exatamente. E aquela época, eram épocas assim, de grandes dificuldades também, né? Extremas. Grandes dificuldades, né? Não tínhamos condução para tirar um paciente dali. Ônibus era difícil. Ônibus. Né? A estrada era ruim, porque atoleiros e tal. Hoje é outra vida. Eu não sei se você lembra, mas nós tivemos um fato muito importante, mas que foi um pouco hilário, na verdade, assim, né? Do ponto de vista do acontecimento em si. Nós estávamos fazendo uma reivindicação junto com a comunidade para o transporte de ônibus. Sim, né? Sim. Você lembra disso? Eu acho que era muito pequeno ainda, mas você era bem jovem, bem criança. Foi na época que o pessoal fechou a estrada? Foi essa época. Derrubaram madeira, fechar a estrada, eu lembro. Eu era bem molecão, assim. E aí, era um modo de reivindicar, para chamar atenção, evidentemente, né? Lógico que hoje em dia os mecanismos são outros, né? Exatamente. Mas aconteceu isso, né? E aí o ônibus não ia para lá. Sim. Não tinha linha de ônibus, né? Mas aí, de repente, chegou um ônibus, 2, 3 ônibus lá, né? Sim, cheio de polícia. Lembra disso? Não? Eu soube pela história, mas eu não lembro. E aí, claro, né? A empresa chamou, né? Tá tudo certo, nada contra, jamais, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas é que foi muito interessante, porque como é que, né? De repente apareceu um monte de ônibus, né? Sim. Mas isso me marca muito. É uma história gostosa também, né? Porque é uma história de evolução. De evolução, exatamente isso, né? Hoje quem vê a situação, ela reclama, é claro que tem que reclamar dos problemas. Os problemas vão existir e a gente precisa reclamar para melhorar, né?
Mas lá atrás foi muito mais difícil. Melhorar é uma busca constante. Constante. Sempre, né? Constante. Sempre vai ter que melhorar algo, né? Exatamente. Mas lá atrás também era muito diferente do que é hoje, né? Exato. E aí a gente conheceu, né, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios. Nós conhecemos o nosso amigo Pedro Neves. Pedro Neves. Nossa, um monte de pessoas. Várias lideranças, né, importantes. Tinha um outro menino que eu não lembro o nome dele agora. Dali também. De lá também, que tinha um bigodinho, que era presidente da associação mais recentemente. Eu não lembro o nome dele. Aparecido, acho que não era. Aparecido conheci também, mas eu vou lembrar o nome desse que eu estou falando para você também. Enfim, e aí você nasceu naquela região, né? Nasci, me criei ali. Então, uma vida bem difícil, assim, né? Então, eu lembro que na época nós não tínhamos condições de comprar gás, por exemplo. O gás tinha que comprar para durar 1 ano. Aí a gente tinha que buscar lenha. Né? Era isso mesmo. Tinha que buscar lenha e minha mãe ia buscar lenha. A gente ia junto com ela, cada um trazia um pouquinho. Então, assim, foi uma vida bem complicada, né? Morávamos em casa de taipa, coberto de sapê. Era muito difícil, assim. Hoje, se você parar para analisar a nossa história, é surreal, não cabe na ideologia de hoje, né? Então, a gente... É difícil de acreditar, Júnior? Parece um sonho. Parece um sonho. Até mesmo quando eu fui para a faculdade... Sim. Que mais à frente a gente vai falar sobre isso, eu morava na casa dos outros lá e eu tinha um conforto. E eu já era grande, nós morávamos ainda em casa de taipa. E toda vez que eu vinha para cá, minha mãe falava, meu Deus, será que eu vou morrer embaixo desse barraquinho? Então o meu intuito era sempre trabalhar para tentar melhorar essa vida dela lá. Sim. Hoje ela dorme, ela não ouve nem a trovoada, porque a casa é gostosa, é confortável. Então sim, é gostoso. Sim. O Júnior, e aí você estudou lá atrás, no início, em Pariquera-Sul? Onde que você estudava? Eu estudei no Camilo, na época o Camilo tinha até 4ª série, né? Eu fiz a 4ª série no Camilo. 5ª e 6ª eu fiz no Vargas, em Pariquera. Depois 7ª e 8ª na Vila Maria. Aí depois, no primeiro, eu mudei... Na Vila Maria, você estudou na escola hoje, que é a escola Milcio Basoli. Isso, na Milcio Basoli. E lá, na época, quem eram os professores que davam aula lá? Você lembra? O diretor, eu sei que era o Milcio Basoli. O diretor era o Milcio Basoli. Tinha a professora Regina, tinha um pessoal ali que hoje ainda o diretor do Vargas, o professor Nilson, deu aula para nós. Então, são essas pessoas que hoje, graças a Deus, a gente tem muito contato com eles. Sim, ainda, né? Então, exatamente isso. É muito gostoso, né? Essa parte. E aí, depois de lá da escola Milcio Basoli, você foi estudar onde? Eu estudei no Jeremias Júnior, em Iguape, tá. Que baixou-se uma época, uma lei, que os alunos do município de Iguape tinham que estudar em Iguape. E nós a vida inteira estudamos aqui em Pariquera, que era muito grudado ali a divisa. A referência daquela região sempre foi Pariquera-Sul, né? Sempre, é muito sempre perto, foi. Né? De casa a Iguape são quase 40 quilômetros. E as pessoas de lá também votavam em Pariquera-Sul, tudo em Pariquera. Né? Aí foi na época que veio uma lei e obrigou as pessoas a votarem em Iguape. Sim, e acho que teve até a legislação eleitoral, né? No dia a questão do domicílio eleitoral, exatamente. Né? E no dia da eleição, que o pessoal estava vindo para cá, foram apreendidos, foram levados para a delegacia Iguape, foi uma coisa assim bem surreal. Surreal, né? Então, aí estudei Iguape no primeiro ano do ensino médio até o 3º ano. Fechei o 3º ano estudando Iguape. Depois eu fiquei, aí parou tudo, né? Daí fui trabalhar e tal. Eu fiquei 8 anos sem colégio. Aí fui trabalhar em firma fora. Você ficou sem estudar? 8 anos. 8 anos. Aí apareceu em 2003, minha irmã estava fazendo um cursinho pré-vestibular em Iguape, do Educafro, que o Frei Davi de Santos, ele criou uma célula em Iguape, do Educafro, que era um cursinho pré-vestibular para negros, afrodescendentes e carentes. Aí o pessoal de Iguape aceitou a ideia e tal,
E todos os sábados tinha um cursinho pré-vestibular. Aí eu fiquei 2003, final de 2003, 2004, fazendo o cursinho. Em 2004, o Frei Davi veio e falou assim, ó, esse ano o Enem, para quem é do Educafro, vai ser gratuito. Cara, foi aí... Aquilo era importantíssimo, você achou, porque você não né? tinha dinheiro, cara, Sim, para pagar. claro. Né? Nós vivíamos numa posição social muito ruim. E aí eu prestei o Enem, fui super bem no Enem. O Júnior, assim, essa coisa que você fala de uma posição social muito ruim, era a escassez. Escassez. Você chegou um dia assim, chegou a passar fome? Muitas dificuldades. Eu não digo fome porque nós plantávamos. Meu pai plantava arroz, né? Tinha muita plantação, mandioca, né? banana. Então, assim, meu pai fazia roças de arroz. Mas tinha muitas outras dificuldades, né? Extremas. Meu pai ia para a cidade para comprar as coisas, vinha às vezes com 2 pacotinhos de açúcar, meio quilo de café ou 250 gramas de café. Normalmente, meu tio tinha um cafezal e nós íamos lá, coletávamos o café, torrava, moía e fazia o café artesanal mesmo. Sim. Né? O melhor café. O melhor café, totalmente. Outro dia eu estava aqui na minha clínica, aí o vizinho trouxe da Bahia um café desses artesanais, estava fazendo e eu estava operando. Sim, eu preciso ir lá no vizinho. Eu vou levar café para você, vou trazer café para você da Barra do Turvo. É um café sensacional. Nossa, você vai lembrar daquele café lá, daquele tempo lá. E aí a gente passou essas dificuldades, sabe? Mas isso não impediu de forma alguma de nós nos tornarmos pessoas boas. Já eram pessoas boas. Sim, né? Não se contaminar, mas sim, não deixar ir para um outro caminho. Exatamente. Né? Fez a opção de realizar os sonhos, né? Nem fale. Com muita dificuldade, mas sim. vamos lá. E aí o Frei Davi fez essa ação, e aí você tinha o Enem, foi fazer o Enem? Fiz. Fui bem no Enem. Eu, com a nota da redação, a nota de prova, eu tirei 97 no Enem. Então, eu podia ter guardado o papel, sabe? Porque você olhava assim, a média nacional e a sua pontuação era espetacular, sabe? Você olhava para o papel assim, o papel te emocionava. Porque não foi ninguém que fez para você, foi mérito seu. Então isso é muito gostoso. É uma diferença muito grande. Aí, surgiu o ProUni, em 2004. Aí, o governo colocou que quem tirasse uma nota boa no Enem poderia escolher bolsas no ProUni, concorrer a bolsas no ProUni. E aí eu podia escolher até 5 bolsas, concorrer até 5 bolsas. E aí eu coloquei lá todas as que eu pleiteava. E como eu andava muito junto com o pessoal do IPESP, eu falei, putz, eu podia pedir agronomia, agrofloresta, que era um negócio Olha só, né, que interessante. A engenharia florestal e tal, né? Eu queria que fosse uma coisa voltada para a terra, porque a gente veio de lá. Claro. E aí, na minha última opção, eu coloquei veterinária. E saiu para veterinária, a bolsa. Foi uma correria também para conseguir, porque era em São Bernardo, eu não conhecia São Bernardo. São Paulo, acho que eu tinha ido 4 vezes em São Paulo. E aí eu fui, levei a documentação que eles pediram, as aulas já tinham começado. E aí, quando eu voltei, que cheguei em casa, chegou um e-mail falando para eu me apresentar no outro dia lá, que a bolsa já eu tinha conseguido e eu precisava assumir meu posto. Amanhã. Eu tinha que chegar em casa, mudar minhas coisas, Bernardo, catar outra mala e sumir de volta. E a sorte que eu já tinha visto uma república, que tinha um pessoal de Iguape que morava lá, e tinha um lugar que eu poderia ficar com eles lá. Aí eu voltei para lá, assumi o meu posto lá, minha vaga lá. Aí entrei na república com o pessoal. Essa república durou 1 ano mais. Aí eu saí. Mas lá em São Bernardo. Em São Bernardo. Tá. Entre o Diadema e São Bernardo, ali no Piraporinha. Sim.
legal, né? Sem barulho, você acostumado no mato, daí do nada aquele negócio. Cheio de carro andando pra cá e pra lá. É. Né? Aí entrei lá em São Bernardo, na faculdade, lá na Metodista, lá no Planalto. Fiquei lá, estudei 1 ano, que eu morava na República, ia de a pé, que era uns 3 quilômetros. Então, para não gastar dinheiro, que não tinha, aí ia de a pé. Não era Aí pra não pegava gastar, carona, porque não tinha, fazendo economia. E aí, fiquei lá 1 ano, nessa República. Aí a República deu um problema, se desfez. Aí eu consegui um lugar na casa de um amigo meu lá na Moca Baixa. Como eu já estava 1 ano na faculdade, eu já sabia dos amigos da faculdade quem morava no centro de São Paulo. Aí já consegui uma carona, aí todo dia eu vinha de carona lá da Moca Baixa para São Bernardo. Aí todo dia. Essa loucura. Acho que foram mais 3 anos aí. Aí chegou no 4º ano, né? Que foram mais 3 anos na casa dos meus amigos lá. Aí no 4º ano da faculdade, eu não poderia mais ficar lá no meu amigo, deu uns problemas e tal. Até eu entendo. Aí eu acabei tendo que mudar de casa de novo. Aí eu consegui um outro amigo nosso lá entre São Bernardo e Diadema, mas ali perto do Campanário. A casa dele era num bairro legal, assim. Sim. O Campanário é meio perigosinho, né? Mas você ficava ali. E como eu ia e voltava para casa, só para estudar, né? Então não tinha problema. E fiquei mais 1 ano na casa desse conhecido. E foi no final já, né? O 5º ano da faculdade, quando eu me formei. Mas foi uma batalha bem árdua, assim. Eu acho que hoje eu não teria a mesma posição, a mesma força, talvez. Embora que a ocasião faz a força, né? A necessidade sempre, faz a força. Né? Sempre faz isso, né? E aí no 5º ano foi a colação de grau. E todos esses tempos, todos esses 5 anos lá, às vezes chegava final de mês e eu não tinha R$1 para pagar a passagem. Aí eu tinha que escolher a linha de ônibus que passava mais próxima da faculdade para eu pegar um ônibus só, para sobrar dinheiro para eu comprar um lanche, por exemplo. E aí, às vezes, alguns amigos chegados, assim, eles se preocupavam com isso. Às vezes me emprestavam dinheiro, né, para eu poder me manter aquele restinho de ano. Então era muito gostoso, assim, essa irmandade que a gente vai constituindo ao longo do curso. Vai conhecendo pessoas novas também, vão virando amigos, né? Então, durante o curso. Exatamente. Né? E assim, os pais de alguns dos meus amigos, eles falavam assim, olha, Júnior, eu gosto, eles me chamavam de Benê, né? Benê, eu gosto que você fique junto com o meu filho, por causa disso, dessa vivência sua. Porque o meu filho não entendeu ainda o que é a vida. E ele estando junto, ele me conta o que você conversa com você. Então isso aí é gratificante. Sim, né? Claro. Você é uma coisa que você se orgulha do seu pai, da sua mãe, que te ensinaram coisas legais, né? Que te deram uma via de mão para você seguir. É caráter, né? Formação de caráter, formação de dignidade lá atrás, a base de tudo. Então isso é muito gostoso. Porque você entra e sai na casa das pessoas, as pessoas, elas nunca vão reclamar de você, se você tiver postura, se você tiver educação, se você souber conversar com as pessoas, se você souber entrar e sair nos lugares. Eu já tive em lugares, em outras ocasiões, perigosos às vezes. Mas daí na época que eu trabalhei com telefonia antes de ir para a faculdade. Então eu trabalhei em lugares ruins, em lugares difíceis. E aí depois você trata as pessoas com educação. E aí, às vezes uma pessoa vem falar para você, ô Júnior, fulano falou que você fez isso, isso e isso. Cara, parabéns. Cara, isso é tão gratificante, porque você não faz para se mostrar. Não, é porque você é assim mesmo. Você aprendeu natural, a ser assim, você aprendeu, né? Não dá para ser de outro jeito, né? É uma questão de caráter, né? Exatamente muito isso, gostoso. de formação, de família, né?
E aí, na minha colação de grau, foi a vez que a minha mãe foi para São Paulo. Então, mas essa história da colação de grau nós vamos falar depois aí, tá bom? Porque essa parte é uma parte muito legal, porque eu entendo que é um ciclo que foi encerrado naquele momento, mas que tem uma representação muito grande, muito importante, e não é comum. Não é comum, né? Porque a sua história é uma história que não é comum. Sim. Principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje as pessoas não sabem o que é uma casa de taipa. Verdade. Não sabem. Nunca viram um barbeiro, né? Não, hoje se tem criança aí, se bobear na nossa região, que não sabe absolutamente quase nada em relação a esse tipo de coisa. Essa vivência que era no passado, esse valor que você está pondo aqui para a família. Sim. As pessoas, né, hoje, a instituição família hoje, ela é uma outra coisa, né, Júnior? Mudou, né? Uma outra coisa, mudou o perfil, né? E você vai me contar isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial aqui, na TV Ribeira Plus, no programa Milton Wolff. A gente volta já já. Super promoção. Kit relação da Bicudo Motos Honda. Bis de 290 por 246. CG de 375 por 320. Bros de 395 por 340. Todos com instalação inclusa. 13, 38, 28, 67, 67. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. A Tanaka Esportes é a melhor! Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o RIMA Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. RIMA Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição.
De volta aqui na TV Ribeira Plus, hoje entrevistando o meu amigo Benedito Júnior, médico veterinário. Ô Júnior, me conta uma coisa, o momento da formatura, não é? Que você estava se referindo há pouco, como é que foi esse momento? Como é que, depois dessa história toda que você nos conta, conta para nós aí como é que foi esse momento, o que teve nesse momento que foi tão importante assim? Gratificante, né? Sim. Vindo de uma família que não tem posses, você se formar um médico veterinário, é uma outra visão, é uma outra noção, é um outro mundo, né? E você ter ideia, dos 5 anos que eu morei em São Paulo, a minha família nunca foi me visitar, nunca soube onde eu morei, porque não tínhamos condições de ir mesmo, sabe? E na minha colação de grau, eu consegui levar minha mãe para assistir. Aí, a única que conseguia ir era ela, e nós embarcamos no ônibus aqui e fomos para São Paulo. E aí, como eu ia passar pela Sé e tal, desembarcava aqui, desembarcava na Barra Funda, aí tinha que fazer baldeação até chegar na Saúde para eu pegar um ônibus para ir para casa que eu morava. Falei, mãe, vamos lá na 25. Peguei a mãe, desci lá na Porto Geral lá, vamos na 25. Ela nunca tinha ido lá, então é outro mundo para ela. Claro. Aí viu aquilo tudo, né? Aí voltamos. Aí no caminho de casa ela falou, filho, como que você teve coragem de encarar tudo isso aqui? Porque não cabe a concepção de uma pessoa que viveu a vida inteira no sítio, que uma pessoa que nasceu e se criou no sítio consiga sair, fazer uma faculdade, encarar as coisas de São Paulo. São Paulo é um ser vivo. São Paulo é um ser vivo. Sim. É um mundo. E tem que ter muita força de vontade. Hoje eu vejo que as pessoas elas saem para fazer uma faculdade, elas entram em depressão e voltam. Mas é por causa disso, a pressão psicológica é muito alta. Então, a mãe ficou comigo lá, foi na minha colação de grau, até tenho acho que uma foto só dela, que naquela época era difícil o celular com câmera. Sim. Então teve uma foto só, eu e ela lá na colação. Então, você ter a pessoa que mais te inspirou, que mais esteve com você, que mais te ajudou, desde a época da escola, porque na escola, se você ia para a escola e o professor, Deus o livre se o professor falasse que você bagunçou lá na escola, ela ia lá tirar satisfação e você, se duvidar, apanhava na frente de todo mundo. Então a minha mãe ela foi muito rígida quanto a isso. E hoje eu agradeço a ela, sabe? Porque a educação mudou a nossa vida. Eu digo que mudou a nossa porque eu tive condições de dar uma dignidade para ela. Sabe? O primeiro dinheiro que eu ganhei como veterinário foi o dinheiro que eu investi na casa que ela mora hoje. Então, isso aí é muito gratificante, cara. Sabe? Eles vão embora, eles vão partir daqui, mas o meu coração está em paz. Claro. Né? E ela assistiu, voltamos embora. Eu acho que aquilo ali foi um divisor de água para ela. Que hoje eu ouço de outras pessoas que ela fala com tanto orgulho, sabe? Claro. Isso é né, muito Júnior? gostoso. Exatamente. Você tem filhos? Eu tenho uma menina. Tenho um enteado de 15, vai fazer 16 Sim. anos agora, e tenho uma menina de 9 anos. Você ainda vai sentir o que a sua mãe sentiu no dia da sua colação de grau. Mas sabe que isso Porque, é verdade. Olha, Isso é a verdade. sua emoção, pelo fato de eu conhecê-lo e conhecer a sua família há muitos anos, né, eu entendo perfeitamente. Aquele momento para sua mãe foi o momento em que ela disse assim, eu fiz tudo certo, né? Eu Provavelmente. fiz tudo certo, ela pensou isso, né? E o orgulho que ela sentiu é algo que não dá para explicar, né? Eu falo assim porque eu formei 2 Sim. filhos e esse momento é um momento muito especial. Sim. Você sente de fato que tudo que você fez valeu a pena e vai valer a pena sempre, né?
Pelos filhos a gente faz muito. Nem me muito, fala. muito, Nem me muito, muito. Mas essa história, ela é muito bonita. Muito bonita, viu? Muito, muito bonita. Hoje a minha filha, ela fala assim, pai, será que você é tão famoso quanto você? Eu falei, por quê, filha? Não, porque você anda na rua, todo mundo te cumprimenta. Né? Eu falei, filha, isso não é que é ser famoso. Isso é ter caráter. Isso é você poder andar com a cabeça em pé, cabeça erguida. Você honrar seu pai e sua mãe. Né? As pessoas respeitam. Respeitam. Né? E fazem questão de cumprimentar. E muitas vezes, né? o mais interessante é que muitas vezes a pessoa, ela fala assim, esses mais antigos, ela fala assim, não, você pode vir, eu conheço seu pai. Eu sou amigo do seu pai. Você está garantido ali, naquele meio, pelo que o seu pai foi. E você não pode. Com certeza. Não pode perder isso. Não, de jeito não nenhum. pode perder, não. É o nome, é a marca, né? Que você tem que zelar e zelar muito, Exatamente, né? exatamente. Ô, Júnior, e aí você retornou a Pariquera-Sul, né? E começa a trabalhar como médico veterinário. Isso. E aí, como é que é essa pegada? Agora eu sou veterinário, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma clínica, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como é que foi o seu pensamento agora como um profissional dessa área? Então, a veterinária no Vale, né, em 2010, ela ainda era muito devagar, digamos assim. Né? Não tinha tanta expressão. E todo mundo falava, tudo levava para registro e tal. E eu fiquei 2010 inteiro aqui, em Pariquera. Aí no final de 2010, início de 2011, um amigo meu começou a desenvolver um trabalho de reprodução animal lá em Dourado, perto de Araraquara, lá em cima. E me convidou. Eu participava sempre com eles ali, da inseminação artificial, transferência de embrião e tal. Eu fui trabalhar para lá. Eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando lá, com transferência de embrião. Até eu tenho, acho que 5 trabalhos inscritos no Congresso Mundial de Reprodução Animal, que eu sou participativo, né? Participei desses trabalhos. E aí eu fiquei 1 ano e pouco lá. E você vai ganhando experiência, né? Na verdade. Tudo. Você saiu da faculdade, você não tem experiência nenhuma. Você tem o teórico. Você é um desempregado. Claro. Né? Aí você vai ganhando bagagem. Fiquei 1 ano e pouco lá. Aí não deu certo, mas eu já ganhei um pouco de experiência lá. Aí voltei para Pariquera em 2012. Aí eu trabalhei na agropecuária em Pariquera. E lá nessa empresa que você trabalhou, lá era uma empresa grande, uma empresa pequena? Era uma empresa grande. Chamava-se Búfalo Dourado. Nós tínhamos cerca de 2.000 cabeças de búfalo na fazenda. E ao meu comando eu tinha 25 funcionários. Então a ordenha era por minha conta, o pasto, né, eu tomava conta do gado, os funcionários ali nessa divisão ali. E aí tinha o gerente geral, tinha a parte de gerência, mas eu tinha que estar ali na frente. Até um dia eu, voltando que assim, às vezes o bezerro estava caquético e tal, eu andava com as malas no cavalo, os maleiros aqui, tudo cheio de soro, material. Aí você chegava no pasto, o bezerro estava caquético ruim, você já derrubava, acessava a veia, colocava no soro, deixava lá, e corria o gado, voltava, tirava e ia embora. E assim, eu ficava 2 meses sem vir em casa. E lá era todo dia isso, né? Aí um dia eu tava voltando, cavalo, facão no lado, tal, chapéu. Aí o pessoal do banco tava lá vendo as coisas na fazenda. Quando eu cheguei, eles ficaram assim meio restritos, assim, né, com medo. Daí a dona falou, não, esse aqui é meu veterinário e tal. E assim, não falando besteira, mas você com barba por fazer, sujo, com facão, negão. Os caras falaram, deve ser um jagunço daqui, né? Com o facão do lado, né? Então, imagina, né? Mas a gente aprende muita coisa. Principalmente a respeitar. Não é porque eu tenho um diploma que eu sou melhor que você, que eu sou melhor do que o cara que está ali no batente. A proprietária da fazenda falava, Júnior, você é um cara que tem um diploma, você não pode ficar com o pessoal
da colônia, que tinha o pessoal que morava lá, que era o povo da colônia, né? Aí eu falei, dona, quem faz o serviço da sua fazenda são eles. E eles que a gente tem que apoiar, tem que estar por perto. E assim, eu tinha um vale-refeição, eu não usava, que eu comia na fazenda. E aí, final de mês, assim, às vezes era aniversário de um na fazenda. Falei, e aí, não vai fazer um churrasco pra nós? Ah, cara, tô sem dinheiro. Aí eu mandava os caras ir na cidade com o cartão, comprava cerveja, refrigerante, carne, fazia aquele churrasco. Cara, as pessoas estavam comigo. Tinha serviço que eu pedia assim, ah, tem tal coisa para fazer, dá para vocês fazer? Cara, os caras faziam em um dia. Quando era o gerente, às vezes matavam tempo, ficavam uma semana, fazer o mesmo serviço. Então, cuidar bem das pessoas, né? Exatamente. Cuidar bem das o ser pessoas. humano ele tem que ser bem cuidado. Exatamente. Né? O ser humano é extremamente carente, né? Carente. Se faz um gesto, ele reconhece isso, Sim. né? Ele reconhece. Assim, o cara pode ser ruim do jeito que for, mas se você tiver respeito com ele, respeito é tudo. Ele vai ser seu amigo, ele vai cuidar de você, ele vai... E sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não vivi só em lugares bons. E só com pessoas boas, mas graças a Deus sempre tive o respeito das pessoas. A gente se identifica mais com as pessoas boas, né? Sim, sim. Né? O ser humano é assim, né? Nós temos, né? Às vezes a gente se identifica e se aproxima de pessoas boas. Sempre, e mesmo né, o cara sendo ruim, que você sabe que não é de índole boa, mas ele vai te respeitar, se você respeitar ele. Sim, exatamente então, cada um isso. no seu quadrado, né? E nesse trabalho lá você acabou tendo bastante conhecimento da prática, ajudou muito aí para depois você... É nesse momento que se une o teórico e o prático. Sim. Né? Você tem muita coisa que você sabe no teorismo, mas o peão que não sabe ler, não sabe escrever, ele sabe muito na prática. Muito mesmo. Aí às vezes o cara falava, Júnior, qual bezerro você quer? Aquele lá. O cara ficou o laço, jogava, pegava. Ah, esse aqui é o bezerro fulano de tal, não sei o que. Ele tinha tudo na cabeça. A ficha completa. Ficha completa. Então, assim, é isso que nós acabamos de falar sobre você respeitar as pessoas. Cada um conhecimento que você não tem. Cada um tem alguma coisa para oferecer. Com certeza, sempre. Cada um tem. E aí fiquei um ano e pouco lá, depois voltei para cá e fiquei na agropecuária como gerente da agropecuária. Como responsável técnico. Certo. Ali na agropecuária, em Pariquera, eu fiquei 12 anos como responsável técnico. Aprendi muita coisa também. E esse negócio de... Qual a agropecuária que é? Na RR ali, do Rodrigo. Do Rodrigo? É isso. Inarelli. Isso. Ficamos Grande ali, Rodrigo. RR Agropecuária. Rodrigo é de Juquiá. Juquiá, exatamente. Ficamos 12 anos. Conheci a família dele todinha. O gerente dele na época era o Claudino. Sim. Um baita de um ser humano, um cara que me ajudou muito, graças a Deus. Então, o que eu não posso reclamar, eu sempre encontrei pessoas boas pelo caminho. Sabe? Sempre, sempre, sempre. Então, não posso reclamar. Em 2019, eu falei, agora está na hora de eu montar uma clínica. Né? Mas eu não tinha dinheiro. Vontade bastante. E aí, eu até então estava construindo a casa do pai. Né? Aí, construiu. E eu precisava alugar uma casa no centro de Pariquara. Você vê como eu encontro pessoas boas. Aí, um amigo meu, ele precisava voltar para o Japão. E ele tinha 5 gatos na casa. E ele não podia alugar para quem não ficasse com os gatos. Eu conheci ele. Você ele. me aluga a casa. Eu conheci ele, a esposa dele. O Dirceu. Isso. Aí, você me aluga a casa, eu cuido dos gatos. Não, então o Dirceu eu conheço. Então quem eu conheci foi um casal que morou lá. Depois do Dirceu. Sim. E aí eu aluguei a casa, eu cuidava dos gatos, ele ainda deixou o aluguel mais em conta para eu poder cuidar dos gatos. Né? Eu montei o consultório lá. Aí montei o consultório, depois eu fui mudando para a clínica e comprando material e ajeitando. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura boa, né? E está melhorando mais. Deus está abençoando, a gente está indo. E aí você atende Pariquera todinha, como é que é esse trabalho? Aí você... porque é um trabalho muito interessante, né? Bastante, porque você está também lidando com vidas, de certa forma. Sim. Né? Evidentemente, sim, né?
Sim. E como é que é? Porque aí você cuida de cachorro, de gato, de cavalo, de boi, né? E aí tem uma coisa que é bastante interessante nisso, né, Júnior, que é os animais, as pessoas têm um carinho, um amor, né? Como é que é essa história, essa pegada de você tratar de algo que as pessoas amam? É um negócio complexo porque você tem que ter um equilíbrio psicológico muito grande, né? Que o cachorro, o gato, o cavalo, ele não é um objeto. Ele não é só um gato, um cachorro, um cavalo. Não, Né? não. Você tem que olhar por outro lado também. Eu tenho uma cachorra que eu peguei de maus tratos aqui em Registro, que ela desenvolveu uma síndrome psicológica que chama-se síndrome da cauda equina. Ela não reconhece a cauda como parte do corpo, ela tenta arrancar. Olha que interessante. Quando Fica eu tive- correndo atrás. Isso. Quando me falaram, eu vim, sedei a cachorra, levei sedada embora. E ela tinha comido já toda a cauda. Ela estava com os ossos expostos da cauda. Nossa. Teve que ser feita a amputação da cauda. Foi que... Amputamos a cauda dela com 3 vértebras para não roer o resto. Ela estava comendo tudo. Porque ela foi maltratada. Aí fica com aquela síndrome psicológica. Sim. Nós não estamos preparados para entender que um bicho também tem um problema psicológico. Tem. Aí nós não nos preparamos para isso. Até nós, seres humanos, nós não temos consciência, às vezes, que nós estamos com um problema psicológico. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Eu lembro, assim, uma parte muito marcante, há pouco tempo atrás, que o tutor me chamou para fazer uma eutanásia em domicílio, porque eles queriam estar todos presentes. E a cachorra estava com insuficiência renal, já não tinha mais o que fazer. Já fazia, acho que uns 3 dias que nem se movimentava mais. E aí, quando eu entrei na sala deles, a cachorra olhou para minha cara, assim, levantou e bateu o rabo. E Entendeu. voltou e deitou. Aí todo mundo ficou É assim, impressionante, né? Rapaz do céu, isso aí mata você. Se você não É tiver um equilíbrio impressionante, psicológico, É impressionante. você enlouquece. É impressionante. Essa questão, né, dessa coisa de as pessoas não reconhecerem essa questão de não achar que tem algum problema psicológico, ou seja, de tratar essas questões, Sim, tem um preconceito atrás disso, assim, que é uma coisa, né, sim. muito forte. Se fala para uma pessoa, não, você precisa, um tratamento psicológico é fundamental, é ótimo. A pessoa fala, não, eu não vou porque eu não sou louco. Olha o nível do entendimento, né? Sim, sim. E o louco, isso não existe também, né? Exato. São outras, né? Outras questões. Eu digo muito isso por quê? Porque eu tinha um grau de ansiedade muito alto. Eu descobri que eu era ansioso. Era ansioso da vida inteira, desde sempre. Sim, Mas eu não sabia. Mas descobri, né? sim. E aí eu comecei a cuidar sozinho da minha ansiedade. Mas não foi suficiente. E aí eu fui fazer terapia. Fiz 2 anos e meio de terapia. E aí na terapia eu descobri que eu tenho poder sobre a minha mente e não ao contrário. Entende? É isso mesmo. Então é uma coisa fantástica. Eu falo muito para as pessoas assim, ó, todos nós deveríamos fazer terapia, Sim, né? sim. Mas, Benedito, enfim, esse mundo, né, animal, vamos colocar assim, né, é muito interessante. Eu tenho lá em casa 2 cachorros que você conhece muito bem e tenho o mais novo, né, que às vezes a gente sai de casa e se você deixar alguma coisa que ele alcance, ele pega e joga no chão. Porque ele fica bravo porque a gente Sim. sai de casa. Sim. Você vê como é que pode uma Sim. coisa dessa, né? Ele quer demonstrar alguma coisa. Ele chama a gente para abrir a porta da sala para ele ir fazer xixi no quintal. Sim, Não é?
E aí cuidar desses bichos, né, é uma coisa que é uma responsabilidade em tanto, né? Você tem que entender sinais. Isso. Né? Às vezes você fala assim, mas como que você sabia que o bicho poderia estar com tal coisa? Mas você, com o passar do tempo, você vai aprendendo sinais. Quando eu vou fazer uma consulta, é a sua informação como tutor que vai modular a minha informação no papel ali como profissional. Tudo que você me falar e tudo que eu achar no seu animal, eu vou juntar tudo para fechar um diagnóstico. Exames, o que você me falar, eu vou pedir talvez um exame conforme a informação que vem de você. E muito tutor não faz isso. A hora que você vai fazer a investigação, assim, a anamnese ali do paciente, o tutor ele esconde alguma coisa. Quer esconder. Olha, para não ficar com culpa. Nem me fala. A gente, quando o melhor vai fazer... é falar a verdade, né? Exatamente. Porque você possa diagnosticar e tratar. Sim, né? Nós quando vamos fazer uma vacina, por exemplo, não é só ir lá e aplicar a vacina. Todas as informações que você me passar, eu vou ver se eu aplico ou não. Eu vou aferir uma temperatura, eu vou fazer uma avaliação prévia do paciente, mas todas as informações que vêm de você vão ser a mais importante naquele momento. Entendi. Porque você que convive com o animal, não eu. Exatamente. Eu não posso adivinhar certas coisas. Não dá para adivinhar. Não dá para pode ser. adivinhar. Júnior, nós vamos para o intervalo e voltamos já aqui, tá? Ó, você pode acompanhar nosso programa no YouTube, Ribeira Plus TV, e também na Expand, canal 6.3. Nós voltamos já aqui com o meu amigo Júnior. Super promoção. Kit relação da Bicudo Motos Honda. Bis de 290 por 246. CG de 375 por 320. Bros de 395 por 340. Todos com instalação inclusa. 13, 38, 28, 67, 67. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. A Tanaka Esportes é a melhor!
Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. De volta aqui na TV Ribeira Plus, hoje entrevistando o meu amigo Júnior, médico veterinário da nossa querida Pariquera Sul, né, Júnior? Ô, Júnior, vamos falar um pouquinho mais desses atendimentos aí, porque tem algumas coisas assim que são muito curiosas, né? Você teria assim algo assim que poderia nos contar, evidentemente, que foi curioso, que é algo assim meio... Ah, temos vários, né? Mas, tem um que eu não tinha clínica ainda. Uhum. Aí me chamaram para atender um cachorro que tinha sido atacado por 3 cachorros grandes. Certo. Se enfiou numa briga. Se enfiou numa briga. Certo. E os cachorros grandes, cada um puxava de um lado. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu não tinha clínica, não tinha como. Uhum. Aí cheguei no local, o cachorro estava aberto e tentava respirar, mas estava com pneu no tórax. E como que eu ia fazer aquilo ali? Eu ia deixar o bicho morrer? Eu ia tentar segurar? E pessoas que não tinham condições financeiras para colocar num carro, levar até registro, numa clínica, a única coisa que você tem que fazer é tentar solucionar o problema. Aí, lavamos com muito soro e tal, coloquei dentro, suturei. Aqui no lado que estava saindo, ele estava tentando respirar, só que ou você costurava onde estavam os órgãos, Uhum. pra fora, lavava, suturava, ou você suturando aqui. Isso há muito tempo atrás, né? 2014, por aí. E aí, tinha uma criança, dona do cachorro, em Vendo cima, isso tudo? Vendo, e era dona do cachorro. E ela, tio, não sei o quê. Aí, Salve como que eu ia ele pra mim. costurar e tampar o buraco na mesma hora? Nossa. E a criança estava ali. Eu falei, filha, coloca o dedinho aqui pro tio. Daí ela colocou o dedinho no furo, que o cachorro não conseguia respirar. Aí lavei o resto, suturei aqui pra dentro, suturei ali. Então, assim, infelizmente, é uma situação que não tem o que você fazer. Não tem. Se você falar assim, olha, você precisa levar com urgência em tal lugar, não chega vivo. Que o cachorro acabou de largar ele. Pela gravidade, né? Pela gravidade. Então não tem o que fazer. E o cachorro sobreviveu, sabe? O cachorro tá lá, morreu depois de velho. Era um cachorro já idoso, morreu de velho já. Então, tem situações que exigem uma resposta rápida. É igual um socorrista, você tá na estrada, bateu. Se o cara não... Né, eu tenho uma história de uma amiga minha, médica aqui, que ela estava indo para Iguape, e o menino empinando a bicicleta na frente do carro dela, empinou bem na hora que ela ia passar, ele desequilibrou, caiu em cima do carro. E ela atropelou o menino. Não tinha o que fazer. E ela tinha material no porta-mala do carro. Na hora, ela fez uma traqueostomia, estabilizou o paciente, e quando chegou o socorro, ela dava o paciente. E isso é a vida do profissional. Ele tem que estar preparado. Eu, às vezes, é antiético você fazer tal coisa. É antiético. Né? A ética médica exige a coisa, mas é a vida em primeiro lugar. Aí depois que você estabilizou, você leva para uma clínica, você leva para algum lugar do paciente. Esse é uma das histórias. Né? Outra é, meia-noite, você estava dormindo, o telefone toca, você olha, um conhecido seu. Não, vou continuar dormindo. O Milton Wolff. Um amigo meu, Meia-noite Marcelo. não, eu ligo mais cedo. Marcelo, lá do Braço Preto, um dia. Ele ligou. Falou, É. cara, cheguei da igreja agora e os cachorros pegaram porco-espinho. 3 cachorros. E aí era 1h da manhã, cara. Olhei no celular, vi a mensagem, deitei pra dormir e não consegui dormir mais.
Ficou preocupado. Extremamente. Você sabe o quanto dói. Uhum. Aí falei pra minha esposa, falei, olha, eu vou sair, tenho que ir na casa de fulano, que tá o cachorro. Pode ir, mas tire foto que eu quero ver se é verdade. Mentira, né? Ela Cara, fala isso. 5 e pouco, juro pra você. Eu terminei, era 5 e pouco da manhã de tirar o espinho do A sua esposa, ela é da área de saúde, Da área de né? saúde, é. Ela é enfermeira? Ela é técnica de enfermagem? Hoje ela tá como enfermeira lá em Cananéia, em Cananéia. no PS, em Cananéia à noite, e tá como técnico no postinho da São João ali. Na São João e Pariquera. Trabalha em 2 lugares. Trabalha em 2 lugares. E aí, esse dia, eu terminei de tirar o espinho lá, no braço preto. Quando eu tava chegando em Pariquera, minha mãe me ligou. Falou, Júnior, o João, meu sobrinho, tinha dormido lá e passou mal a noite inteira. Falou assim, hoje não tem ônibus para levar ele no hospital. Tem como se vir buscar? Tem. Lógico, mamãe pediu. Não, pegada. Fui lá, fala não pra mãe, jamais. Mãe, agora eu vou embora dormir, depois você me liga. Aí a esposa, mas tirou foto também, né? Não. Mas é gostoso, sabe? Eu me encontrei nessa profissão. Sim. Porque a gente faz o que gosta. Às vezes a gente se estressa com alguns. Claro. Né? Porque o tutor sempre vai dizer que não sabia, sempre vai dizer que não viu, o mau tutor. E depois culpa você ainda, por E depois para culpar você. Né? Exatamente. Então, hoje, a ética profissional ela tem que ser muito bem vista. Você tem que ter muito cuidado, porque é mais fácil tomar um processo em casos assim, do que uma infração mais grave fora daquilo, fora da vida profissional. Uhum. Então, e tem muita gente que está de olho em você. Então, hoje não é a causa animal, hoje não é uma coisa simples. Tem que tomar muito cuidado, né? Seguir normas, passos a passo, né? A gente tem normas, a gente tem um conselho, né? O CRMV está direto, você tem a cartilha do CRMV. Então tem as regras a serem, né, seguidas, né, Júnior? Como toda boa profissão tem que ser assim, exatamente. Né? Tem que ser assim, né? O Júnior, e aí você então agora tem lá a sua clínica, atende em todo o município de Pariquera, às vezes atende fora também. Sim, né? Sim. O Júnior, e aí, esse trabalho você acabou fazendo um pensamento diferente no ano passado, ano passado não, no retrasado 2024. Isso. E aí você entrou para a política e foi candidato a vereador. Isso. E foi eleito vereador em Pariquera-Sul, né? Como é que é essa história? Como é que surgiu isso na sua cabeça? Como é que você aceitou esse desafio? E como é que está sendo essa experiência? Nós tínhamos um projeto pessoal de, conforme fosse evoluindo o projeto, entrar na política para tentar melhorar a parte de animal na cidade, causa animal. A causa animal. E tem situações que você só consegue viabilizar se você estiver no meio. Você não consegue viabilizar sendo um cidadão comum, porque você não consegue alcançar aquela pessoa que você precisa. Hoje, já dá para se ver que a causa animal na cidade já tem um outro olhar. As pessoas já olham diferente. Hoje o prefeito conseguiu lá o Pet Container, que, se Deus quiser, logo começa a funcionar. A ideia é pegar, atender a população mais carente, né? Que não tem condições de estar pagando. Então, já muda a visão da causa animal na cidade, que é muito triste, né? A gente vê muito bicho na rua. Em 2014, nós tivemos um surto de sinomose na cidade que foi, assim, uma barbárie. Morreu muito bicho. 2016 foi horrível. Desde então, nós trabalhamos com a ideia de que precisamos mudar essa situação. De 2016 para cá, eu tenho colocado para a população que nós precisamos vacinar com vacinas importadas. As vacinas nacionais não são seguras.
existe uma diferença muito grande entre a qualidade de uma e a qualidade de outra. E desde 2016 para cá já diminuiu assim absurdamente. Nós tínhamos focos assim que eram terríveis. Acho que foi 2014, não, 2016 mesmo. Eu acordava no meio da noite e eu ouvia os cachorros assim, ó, chorando. Que a sinomose, no final, o bicho começa a chorar. Tá? E eu via a noite inteira, em vários pontos, o bicho chorando. E você saber que está com um certo problema e você não pode fazer nada. Você torna-se de mãos atadas. Como toda doença viral, como eu sempre expliquei que o Covid veio para mim explicar para a pessoa que a sinomose é o mesmo sistema, que é um vírus. É vírus, né? Que alguns vão responder bem, como aconteceu no ser humano, outros vão a óbito, como aconteceu no ser humano. Nós perdemos muitos amigos. Ali que iam na clínica, só de amigos meus, perdi mais de 20 no Covid. Sabe, pessoas novas que se foram, deixaram filhos, deixaram a família, acabou, destruiu a família. Então a dura realidade é a pessoa entender que é um vírus e que mata. Tem todo um processo de entendimento, né, Sim, Júnior? Todo um cultural processo de também, entendimento cultural, claro, evidentemente. Essa questão da causa animal, para mim, ela ainda passa, evidentemente, como você está dizendo, e eu entendo assim também, por ações de políticas públicas. Sim, né? E é por isso que você tem que entrar na política. Sim. Um caminho é esse, evidentemente. Um caminho é esse. Foi o caminho que você escolheu, né? Pelo que eu estou entendendo. Né? Por isso que você foi e disputou a eleição para vereador. Mas, assim, a necessidade dessas políticas públicas, elas são, assim, meio que urgentes, né? Sim. Meio que urgentes. Sim. E, por outro lado, também, algumas pessoas da sociedade acabam se organizando também em grupos, né? Em grupos e, às vezes, associações, entidades, né? Que defendem e que apoiam essa causa animal, né? Nós temos ali, para você ter ideia, eu não fiz campanha para vereador. Nós trabalhamos muito nos núcleos. Né? Nós temos alguns núcleos de trabalho. Pessoas que se doam, que doam tempo, que fazem bazar, que fazem chá, né? Dona Verônica, Lidiane, né? Dona Val. Então são pessoas que estão ali todo dia, correndo. Nós tivemos um surto, agora esses tempos, de esporotricose. Agora que apareceu na mídia e tal, que em tal lugar tem esporotricose. Não, nós tivemos um surto, desde o Paraná até o Rio de Janeiro. Explica bem isso para nós, Benedito. Esporotricose é um fungo. Sim. Ele pega mais em gatos, porque ele se esconde embaixo das unhas. Aí quando eles brigam e cortam, a partir do momento que cortou o esporo daquele fungo, passa e forma uma ferida. Ele parece uma ferida grande, vai abrindo feridas. E parece que ele segue o caminho do sistema linfático, porque ele vai abrindo, vai formando feridas e ele se abrindo. E é muito complexo, porque é muito ruim de tratar. Demora o tratamento. A minha secretária pegou, ela não foi unhada, ela não foi mordida, mas eu acho que ela manipulou um animal e depois coçou a pele, e houve uma descontinuidade da pele e ela acabou, se auto-inoculando. E aí, era uma época que eu tinha ido viajar, quando voltei, fiquei 15 dias fora, voltei, ela estava com aquela lesão na pele, eu falei assim, fui no médico, ela falou, fui no médico, o médico falou que é uma inflamação na pele. Eu falei, não, eu vou ligar para a vigilância agora, eles vão fazer uma carta e você vai voltar no hospital. Fizeram uma carta, voltou no hospital, já entrou com tratamento. Mas como é de minha responsabilidade, trabalha comigo, eu já trouxe aqui no médico, dermatologista, já fez uma avaliação e tal, entrou com tratamento. 4 meses tratando. E no animal a mesma coisa. É 3, 4 meses, 6 meses. Então é muito difícil. E é uma zoonose. Então, assim, a causa animal, ela não é apenas causa animal. Não.
Com certeza É não. a saúde pública. Lógico. Sabe? É. Eu brigo todos os dias que eu falo que Uma nós preocupação precisamos. que todos têm que ter. Nós precisamos do Evidentemente. Centro de Controle de Zoonoses, porque eu estou vendo aparecer em vários lugares no Brasil raiva em carnívoros. E nós somos carnívoros. Quando aparece num gato ou num cachorro, eles são sinalizadores. Isso quer dizer que o vírus está por ali, está circulante. E nós, se pegarmos raiva, nós morremos. É muito sério. Então a minha preocupação de termos um centro de controle é exatamente isso. Fazer o controle de cães e gatos e tal, mas termos ali, estarmos à espreita, preparados. Porque eu me preocupo muito mesmo. Que eu sei que após o Covid vai vir alguma coisa que vai ser muito forte. E o povo não entendeu isso. Sim. O Júnior, e é interessante tudo isso, né? Essas preocupações e essas questões, porque é saúde pública, né? São as pessoas, mais uma vez, né? Sim. Enfim, e aí essa preocupação com a causa animal levou você então a disputar a eleição em 2024. Você foi eleito com quantos votos? 380 votos. 380 votos em Pariquaraçu é muito voto. É bastante voto. Mas cabe também aquela parte do quem é seu pai, quem é sua mãe, Claro. entendeu? As Sei, pessoas não a votam história, em você. A história é As pessoas muito não importante. votam em você porque você Uhum. é o Dr. Benedito. Eles votam em você porque você é filho do Dito Martins. Também. Mas voto em você porque você é você. Exatamente, exatamente. Porque você também é um médico veterinário, porque Isso. você é uma pessoa educada, porque você é uma pessoa atenciosa, né? É a formação, né? Sim, É a um formação, todo, né? É um todo, né? É. E aí, o Júnior, 380 votos pelo PMDB, PRD. PRD, É. PRD. E aí, como é que está essa experiência de ser vereador? O que é estar lá sentado numa cadeira na Câmara Municipal, representando uma fatia da população e por muitas vezes... Bom, aí eu quero que você fale, né? Porque Uhum. como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa experiência? Nós, quando nos elegemos, ou quando nós vamos à disputa e de primeira viagem, você não tem ideia do que é o trabalho do vereador, como que é feito o trabalho do vereador. Você tem uma noção do povão, você não tem uma noção específica da atividade da em si, atividade né? em si. Quando você entra e que você vê que a atividade em si é tal coisa e não é como o povo imagina que seja, é uma outra história. Aí você tem que usar de inteligência, porque nem tudo é certo e nem tudo é errado, ao seu modo de ver, né? E você tem que ser inteligente para assimilar, trabalhar aquilo e ver o que é melhor para a população em cima disso, né? Você representa uma fatia de uma população e você tem que ter o máximo de cuidado para que essa população seja atendida no que ela precisa. Muitas vezes, o executivo não te dá artifícios para você chegar a atender a sua população. Mas você precisa ser inteligente para conversar, para articular, para conseguir chegar onde você precisa. Então, é usar de inteligência. Não se pôr contra, mas ter uma posição. Isso é importante. Tá, e aí, assim, porque na verdade é um jogo, né? É. É um jogo que precisa saber jogar. Exatamente. E por vezes eu entendo que isso são nos níveis, tá? Municipal, estadual, federal, que há um jogo de muitos interesses. Por vezes você sente que os interesses da população acabam ficando em um segundo plano ou não? Em alguns pontos,
Sim. Mas é isso que a gente tem que ser inteligente o suficiente para chegar no que a população precisa. Às vezes você cede um pouco aqui, para lá na frente você conseguir chegar onde precisa. É a mesma coisa da causa animal. Eu entrei com um slogan sobre causa animal, mas eu não tenho só que trabalhar a causa animal. Evidente. Né? Eu tenho uma estrada ruim. Você acaba representando todo o município. Porque lógico. Você vai ver um boi lá na Riozão, por exemplo, né, que é município de Pariquera. Você viu que a estrada está ruim e você é um representante da população. Com certeza você será cobrado sobre. Também. Mas daí você tem a portas abertas numa prefeitura para você chegar e falar assim, amigo, estou com um problema em tal estrada, o que a gente pode estar fazendo? Como que a gente pode estar fazendo isso daí? Não chegar e falar assim, olha, eu estou com um problema lá, eu quero que você resolva. Não. Você tem que ser inteligente para tentar resolver da melhor forma possível. Uma boa conversa sempre é boa, né? O interesse da população, a população é assim, tem muitas pessoas que falam, criam uma massa de manobra em cima de uma coisa que às vezes a pessoa sabe que não tem como chegar àquilo. Mas ela sabe que a população vai ficar ressentida com aquilo ali. Ela quer mexer com a população, ela não quer resolver o problema. E a nossa visão, nós que entramos agora, que temos uma visão diferenciada, é tentar resolver o problema. Não criar conflitos. Sim. A ideia é sempre resolver, sempre resolver, né? A coisa eu entendo assim, né? A coisa de você se elegeu num partido que de repente estava contra o prefeito que foi eleito. Para mim, a eleição ela acabou lá no dia da eleição, assumiu o mandato, tem que trabalhar em favor do município. Sempre. Não pode ser diferente. Não pode ter outro tipo de interesse, de picuinha, de perseguição, disso, daquilo. Afinal de contas, todos foram eleitos pela mesma população para trabalhar em favor dessa população. Né? O prefeito, hoje, por exemplo, o prefeito Wagner, ele, em partes, é um cara visionário. Porque ele trouxe... a Pariquera tem muitas construções novas. Tem muitos prédios que estão saindo de aluguel para ir para prédio da própria prefeitura. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente não pode tirar o mérito disso daí. Só que, por outro lado, se a população não entender como funciona o legislativo e o executivo, eles nunca vão entender como que funciona de uma maneira geral tudo. Né? Que assim, não adianta eu me colocar contra o prefeito porque o fulano, ciclano e beltrano querem que eu fique contra o prefeito, se quem desenvolve o projeto é o executivo. Quem vai executar o projeto é o executivo. Né? Sim. Exatamente. O papel principal do vereador é estar fiscalizando, né? Sim. Mas você também tem uma atuação aí com deputados que têm ajudado o município, né? Bastante. Então, essa causa animal, hoje nós temos o Rafael Saraiva, né, que é um baita de um político dentro da causa animal. Hoje ele vem desenvolvendo algumas campanhas de castração na região. Em Pariquera mesmo, ele já veio fazer socorro, por exemplo. Teve um cavalo que ficou caído na vala lá, não tinha atendimento. Eles trouxeram o pessoal dele, levaram o cavalo embora para o instituto dele lá. Então, assim, tem um trabalho legal. Hoje ele é deputado estadual? Deputado estadual. Como é que é o nome dele mesmo? Rafael Saraiva. Rafael Saraiva. Hoje eu acho que ele está tendo, até não sei se é do estado de São Paulo, ou é do pessoal dele, uma campanha de castração lá em Jacupiranga. Interessante. Bem atuante o deputado. Bem atuante. Causa, naquela causa lá do Rio Grande do Sul, lá que encheu tudo e tal, ele foi para lá, aí, se eu não me engano, ele comprou um ônibus lá e trouxe um pouco de bicho para esse instituto dele. Olha que então, é um cara assim, bem atuante. E é legal de conversar que ele é jovem, né? Então, você conversa de igual para igual. Igual a gente aqui trocando uma ideia, conversando, então ela é a mesma função. É isso mesmo. Júnior, nós acabamos aqui o nosso programa, chegamos no final do programa, viu? Quero lhe agradecer muito, muito obrigado.
A sua história realmente serve de exemplo para muita gente que vai ver nosso programa aqui na TV Ribeira Plus, né? Eles vão lá no YouTube e vê lá na Ribeira Plus TV e também na Expand, canal 6.3. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado você, meu amigo. Obrigado. Sempre é um prazer estar por perto e ter uma pessoa bacana assim como você por perto. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Nós chegamos ao final aqui do programa de hoje e na semana que vem nós estaremos de volta aqui na TV Ribeira Plus para mais um programa do Milton Wolff. Um abraço a todos vocês, até mais. Super promoção. Kit relação da Bicudo Motos Honda. Bis de 290 por 246. CG de 375 por 320. Bros de 395 por 340. Todos com instalação inclusa. 13, 38, 28, 67, 67. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. A Tanaka Esportes é a melhor! Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição.